Graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo 15. Há mais ou menos um mês, estive pregando nesse texto, capítulo 15 de João, do versículo 1 ao versículo de número 5, os irmãos devem lembrar, falando sobre a parábola aqui da videira e os ramos. Hoje, meu objetivo nessa manhã é pregar a segunda parte desse ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, do versículo 6 ao versículo 11. Farei a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 11. Mas o sermão dessa manhã se dará do versículo 6 até o versículo 11. Os irmãos não tiveram a oportunidade de ouvir ainda o sermão, caso tenham interesse, escutem em nosso canal, nossa igreja, a primeira parte desse texto. João capítulo 15, a partir do versículo 1. Assim diz o Senhor Deus: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Amém. Oremos mais uma vez. Santíssimo Deus, nós te exaltamos na manhã do teu santo dia, louvando-te por mais uma vez atendermos a tua santa convocação, por ouvirmos a tua voz ecoar e bradar ao nosso coração, para que nós nos levantemos pela manhã no teu santo dia e aqui estejamos adorando ao Senhor, a razão maior de nossas vidas. Obrigado por isso, ó Deus, e obrigado por estar já falando conosco desde o início desse culto. Agora, como já foi clamado aqui, pedido pelo teu servo, nós reiteramos, pedimos ao Senhor que se apiede de nós, que fale conosco pela sua palavra, e que o teu Cristo, o teu ungido, seja exaltado nessa manhã, para a glória de Deus Pai. Oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Uma das virtudes mais importantes e buscadas pelos seres humanos de forma geral é a virtude da constância. Como a constância é algo importante, ou seja, ser constante naquilo que fazemos. Inclusive, essa virtude ela era altamente considerada pelos imperadores romanos,
que usavam justamente da constância para que os seus exércitos pudessem continuar firmes no campo de batalha, quer seja em posição de ataque ou nas suas defesas. Manter-se constante diante de um objetivo específico, de fato, mesmo em meio às dificuldades, é um desejo que todos nós, em uma maior ou menor medida, temos. Como nós queremos ser mais constantes em nossas vidas? Quer ver um exemplo disso? Quando você, por vezes, inicia aquele período de exercícios físicos. A partir dessa semana, a partir desse mês, eu começarei a levantar mais cedo, a ter um tempo ali para me exercitar, a ter um tempo de caminhada, de corrida. Eu vou tentar fazer aquela dieta que o meu nutricionista recomendou. E aí você começa, às vezes até inicia, mas lhe falta constância, para que você continue permanecendo no seu objetivo de fazer os exercícios e assim alcançar o êxito. Ou talvez com relação aos estudos, a sua dificuldade seja essa, de você ser mais constante com seus estudos. Você sabe o quão complicado é, o quão difícil é se debruçar sobre os livros e constantemente estar estudando. Seja qual for a disciplina, seja qual for a sua área, é um grande desafio manter a constância. Muitas vezes você até inicia, mas você não tem regularidade em estudar. E para aqueles então que fazem faculdade ou já passaram por isso, ou até mesmo estão estudando com o fim de passar numa prova específica, de um concurso, por exemplo, sabem que se não forem constantes, o prejuízo é certo. Com certeza não conseguirão obter o seu êxito. E a constância no casamento, então? Essa é uma das mais desafiadoras. Não, o casamento ele não termina ali a dificuldade quando você passa a ser uma só carne com o seu cônjuge. Você pode ter passado por inúmeras dificuldades no seu relacionamento até chegar o momento do matrimônio e você acha, agora está tudo tranquilo, conseguimos realizar o nosso desejo. Agora é que iniciou o trabalho. Agora é que você precisa ser ainda mais constante. Constância no relacionamento com o seu cônjuge. E assim é com todas as áreas da vida, onde você precisa de aperfeiçoamento, onde você precisa melhorar, você precisa ter constância. O que não é diferente, meus irmãos, quando se refere à nossa vida cristã. Sem constância, sem frequência na nossa vida cristã, permanecendo em Cristo, labutando por isso, com certeza, sem isso, fracassaremos. E é justamente por causa da importância que ser constante é requerido de nós, que o nosso Senhor Jesus Cristo, nessa manhã, no capítulo 15 de João, do versículo 6 ao versículo 11, ele nos mostra isso. Ele sabe dos assédios desse mundo, da falibilidade do nosso coração, das tentações do maligno. Tudo isso nos assedia, tudo isso se levanta contra nós para justamente nos tirar, nos jogar para longe da sua presença. E por causa disso ele nos lembra da importância de nós sermos constantes em permanecermos na sua presença. Sim, nessa manhã nós veremos, do versículo 6 ao 11, que a principal ocupação de qualquer discípulo é permanecer em Cristo. Acima de qualquer outra ocupação que você possa ter na sua vida, a sua principal ocupação, se você é um discípulo de Cristo, é permanecer em Cristo. Veremos isso em 2 pontos. Primeiro ponto, versículo 6 ao versículo 8, nós veremos os privilégios de permanecermos em Cristo. Do versículo 6 ao 8, os privilégios. E do versículo 9 ao versículo 11, nós veremos a prática de permanecermos em Cristo. Do 9 ao 11. Volte seus olhos ao texto do capítulo 15, versículo de número 6. Assim diz o Senhor Deus:
Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Lembremos do contexto aqui do capítulo 15 de João. Nós vimos no sermão dessa perícope, do versículo 1 ao versículo 5, que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a nossa única fonte de vigor espiritual, e que sem Ele, nada podemos fazer. Você lembra disso? Você lembra que no versículo 1, nós vimos que nós devemos conhecer a videira verdadeira? Ele nos ensina isso no versículo 1 do capítulo 15, que nós devemos conhecer a videira verdadeira. Nos versículos 2 e 3, nós aprendemos que nós devemos florescer na videira verdadeira, a importância de florescer nessa videira. E no versículos 4 e 5, nós aprendemos que precisamos depender da videira verdadeira, conhecer, florescer e depender da videira verdadeira. Vimos que o capítulo 15 inicia com essa expressão, eu sou, que é o 7º pronunciamento, a 7ª vez que o Senhor Jesus Cristo no Evangelho de João cita essa expressão, falando de si mesmo, uma clara referência ao eu sou do Antigo Testamento, afirmando aqui a sua deidade, dizendo que é Deus, que é Yahvé, encarnado. Sim, aprendemos tudo isso naquele último sermão do capítulo 15 de João. Agora o Senhor Jesus Cristo continua ainda falando sobre a importância de permanecermos na videira, de estarmos conectados a Ele. E lembre-se aqui do contexto, Cristo está falando essas palavras aqui, esse discurso, antes de ser entregue para a morte. São as suas últimas palavras, seus últimos pronunciamentos aqui, do capítulo 14 ao capítulo 16, o contexto maior, antes de passar por aquela terrível agonia. Ele está lembrando os seus discípulos da importância deles permanecerem nele. E o que significa permanecer em Cristo? Ora, o teólogo, bispo anglicano George Riley, ele fala, significa manter o hábito de uma constante e íntima comunhão com Ele, sempre estar dependendo de Cristo, descansando em Cristo, derramando em Cristo sempre os nossos corações, tendo como nossa principal companhia, como nosso melhor amigo. É uma definição singela do bispo Riley, mas ela é bem bíblica. Isso significa estar em Cristo, permanecer em Cristo, é nós sempre estarmos em comunhão com Ele, crescente comunhão, constantemente com Ele. Mas veja, observe como é que o Senhor inicia aqui o versículo 6, que já lemos. Ele inicia com palavras duras, com palavras fortíssimas. Ele está falando aqui primeiramente da reprovação, a respeito da reprovação daqueles que justamente não permanecem nele, daqueles que não estão constantemente permanecendo nele, daqueles que não insistem em andar na sua companhia. Eles serão semelhantes aos ramos, que por não estarem verdadeiramente ligados à videira, são removidos. Lembre-se do versículo 1, o pai é o agricultor, ele é o responsável por podar a videira, ele trabalha na videira, ele faz com que os ramos produzam mais frutos, ele vai limpando esses ramos, e se ele encontra algum ramo que não está dando fruto, algum ramo que é infrutífero, que é sujo, o seu trabalho nesse momento é retirar aquele ramo e lançá-lo ao fogo. Ao longo dessa narrativa aqui, meus irmãos, do capítulo 15 de João, o Senhor Jesus Cristo transparece nas suas palavras que Ele está falando de uma pessoa especificamente, uma pessoa específica que serve como modelo para todos aqueles que não estão em Cristo. Exemplifica muito bem isso, o discípulo Judas. Você lembra de Judas? Ele andava entre os discípulos, ele seguia a Jesus,
Externamente ele aparentava estar em Cristo. Ele parecia um ramo ligado à videira. Havia uma conduta ilibada, pelo menos externamente falando. Mas chegou um momento em que ele demonstrou não estar em Cristo verdadeiramente, mas era um ramo infrutífero, era um ladrão, era um filho do diabo, que no tempo oportuno o agricultor removeu da videira verdadeira e o lançou no fogo. A semelhança de Judas, são todos aqueles que professam estar em Cristo, mas de fato não estão. Andam com Jesus, operam algumas coisas que têm a ver com a palavra de Deus, mas nunca de fato experimentaram a graça de Deus. Apenas externamente, apenas algo que foi visível para nós, mas que nunca internamente no seu coração houve uma obra salvífica. Eles não experimentaram aquilo que nossos símbolos de fé chamam de fé salvadora. Nunca creram de verdade. Nunca descansaram completamente em Cristo. E há muitas pessoas assim. Não só Judas, não só nos tempos em que os evangelhos foram escritos, mas em toda a história da igreja. Há pessoas assim. Em nossos dias há pessoas assim. Em nosso meio há pessoas assim. Andam com Cristo 10, 20, 30 anos, aparentam ter sido convertidos, mas nunca conheceram a Cristo verdadeiramente, nunca estiveram na videira. De fato, esse texto aqui, ele, além disso, também nos remete àquilo que o mundo como um todo rejeita. Esse versículo 6, ele fala aqui de uma verdade, o nosso Senhor Jesus Cristo, que não somente o mundo, os ímpios rejeitam, mas também, até mesmo o evangelicalismo moderno. A verdade da rejeição e da reprovação que Deus tem por aqueles que não permanecem em Cristo. O Senhor aqui não ameniza suas palavras. Ele não está tentando ser politicamente correto, essa desgraça dos nossos dias. Ele está falando claramente: aqueles que não permanecerem na videira serão removidos e lançados ao fogo. Em outras palavras, vão arder no inferno. Não há nenhum tipo de preocupação aqui em mudar a linguagem. E diferentemente do que falsos pregadores do Evangelho ensinam, de que existe uma espécie de aniquilacionismo, como se aqueles que fossem jogados no inferno não viverão para sempre lá, a palavra de Deus diz que este fogo é inextinguível. E ali o bicho nunca, o verme nunca morre. Cristo está falando de uma punição eterna, de um fogo que nunca se apaga. E todos aqueles que forem encontrados, ou não forem encontrados, melhor, ligados a Cristo, recebendo a sua seiva poderosa, que sai da videira e é transmitida aos seus ramos, aqueles que não estão de fato ligados a Ele, são cortados e lançados nesse fogo eterno, para todo sempre. Para todo o sempre. Então, qual é o privilégio aqui? Qual é o primeiro privilégio que aparece no versículo número 6? Ora, perceba que o inverso dessa verdade que Cristo fala aqui no versículo 6 também é verdade. Qual é o inverso aqui? Se por um lado nós temos aqui o fato de que aqueles que não permanecem em Cristo são rejeitados e reprovados, em contrapartida, aqueles que permanecem em Cristo recebem a aceitação e a aprovação do Pai.
Ele percebe o verde nas nossas folhas, os nossos frutos. Ele percebe o nosso florescimento. Então Ele nos deixa na videira como sinal de aceitação e de aprovação. Permanecer em Cristo, meus irmãos, nos dá esse primeiro grande privilégio: ser aceito pelo Pai. E é por causa da videira que Ele não vê defeito em nós. Não é essa justamente a dificuldade que o mundo vem lutando durante séculos, desde a queda do homem no jardim do Éden? Como ser aceito por um Deus santo? Como eu posso me chegar à presença dEle e ser aceito e recebido, aprovado por um Deus que é santo? É o grande dilema. Um Deus que não admite pecados, pois Ele mesmo é perfeito. E essa foi a grande crise durante a Idade Média. Seríamos aceitos por nossas peregrinações? Por sairmos de um lugar e por pagarmos algum tipo de voto, algum tipo de promessa e nos dirigirmos a alguma terra específica para lá prestarmos culto? Seríamos aceitos por um Deus Santo assim? Seríamos aceitos por esse Deus Santo através de amuletos, de objetos, de alguma peça que, através disso, por ter pertencido a algum tipo de santo, por meio disso, seríamos aceitos diante de Deus? Seríamos aceitos diante de Deus por causa dos sacramentos? É através dos sacramentos que nós somos aceitos diante do Senhor Deus? Não, de forma nenhuma. Como os reformadores bradaram: eis o nosso grito nessa manhã mais uma vez: somente Cristo, somente Cristo. A palavra do Senhor Deus nos lembra que somente através de Cristo, somente por permanecermos na videira verdadeira, é que somos aceitos pelo Pai. E de forma nenhuma por outro meio que não seja esse. Essa é a maneira de sermos aceitos por Deus, de o Pai olhar para nós, e não por causa de nós, mas porque estamos ligados à videira, porque Ele olha para a videira, nós somos aceitos por Ele. Que grande privilégio o Senhor nos lembra nessa manhã. Você, mísero mortal, pecador, criatura, é aceito pelo Pai Celeste, aprovado por Ele. Quantas vezes nós buscamos a aceitação das pessoas, não é verdade? Quantas vezes nós estamos interessados em ser aceitos, reconhecidos pelas pessoas, por alguém que a gente muito estima, e quantas vezes nós somos frustrados por não sermos aceitos por aqueles que nós queremos tanto que nos reconheçam. Mas o Deus eterno lhe recebe em sua presença bendita, através do seu Filho Cristo Jesus. Esse é o primeiro e grande privilégio que o Senhor nos lembra nessa manhã. Mas em segundo lugar, nós também vemos um outro privilégio aqui no versículo 7, versículo número 7, ele diz: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Aqui o Senhor Jesus faz uma equivalência entre permanecer nele e na sua palavra. Mais uma vez, Riley diz: permanecer nas palavras de Jesus é ter sempre os ensinamentos e preceitos continuamente em nossas memórias, fazendo desses ensinos o guia para nossas ações e a regra do nosso comportamento e condutas diárias. Perceba que Cristo aqui não está falando de nenhum tipo de legalismo. Não é isso que ele está ensinando. Como se ele estivesse dizendo assim: me obedeça e suas orações serão respondidas.
simplesmente pela sua obediência. Pelo contrário, ele estava aqui falando daqueles que já foram enxertados na videira, que já foram alimentados pela sua seiva saborosa. Esses permanecerão nele e suas palavras, consequentemente, estando em suas memórias, estando em suas mentes, sendo lâmpadas para os seus pés e luz para o seu caminho, tudo isso lhes dará a mente de Cristo. O próprio Senhor já havia falado sobre essa oração que é eficaz. Veja isso no capítulo 14 de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, olha o que ele diz. Volte só um pouco. E tudo quanto perdirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aqui no capítulo 14, ele está falando de algo que é requerido para que essa oração seja eficaz. No contexto do capítulo 14, isso se refere à fé. É necessário que haja fé verdadeira para que a oração seja eficaz. Já no capítulo 15, o nosso texto aqui fala da permanência na palavra, de estar na palavra e as palavras dele, a sua palavra, estar em nós. Se há essa comunhão, se há essa relação, também é um outro critério, é uma outra característica aqui que demonstra que as orações dos discípulos são atendidas. Mas, por favor, é necessário explicar o que isso não significa. Não, isso não significa, tanto aqui no capítulo 15 como no capítulo 14, que Jesus está ensinando que nossas orações serão atendidas de qualquer forma, em qualquer circunstância, de qualquer maneira que nós orarmos. Não é isso que ele está nos ensinando. Temos que perder aquela percepção, se é que você tem, espero que não, como se você fosse o Aladim e Deus o gênio da lâmpada, onde você esfrega a lâmpada e aí ele sai e agora você tem direito a 3 desejos. Que 3 desejos? Muitas vezes são infinitos desejos. Vou pedir, não interessa o que, não interessa como, mas se eu pedir em nome de Jesus, vai acontecer, porque Ele fala na sua palavra, está aqui. Se eu tomar posse disso, se eu crer nisso, é suficiente para que as minhas orações sejam atendidas. Deus não é o gênio da lâmpada, não é. Então, se não é isso que ele está ensinando, o que é que ele está dizendo aqui? O nosso Senhor está dizendo que se houver essa relação entre nós e a sua palavra, nós em sua palavra, e sua palavra em nós, de tal forma que tenhamos a mente de Cristo, os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa vontade, tudo será moldado pela palavra de Deus. Portanto, quando você orar, você orará em conformidade com a vontade de Deus. Porque aqui há essa promessa e ela é garantida de ser cumprida? Porque quando oramos em nome de Cristo, de acordo com o seu caráter santo, de acordo com sua vontade revelada, de acordo com o seu decreto eterno, quando oramos assim, nossas orações são atendidas. Deus atende as nossas orações. Quando a nossa mente é a mente do Senhor, é assim. Percebe como permanecer em Cristo deve ser a nossa principal ocupação como discípulos? Onde mais gozaremos de tamanho privilégio, meus irmãos? Muitos tentaram inúmeras maneiras para serem escutados por Deus, ou no caso dos pagãos, pelas suas divindades. Lembra de textos do Antigo Testamento? Quando os pagãos buscavam ali as suas divindades, as falsas divindades, e faziam de tudo, se mutilavam, ofereciam vários tipos de sacrifícios, alguns chegavam a oferecer seus recém-nascidos para as suas divindades.
Sabe qual era o propósito? Eu quero que Ele me escute. Eu quero que esse Deus que eu sirvo ouça o que eu estou falando e atenda às minhas orações. Quantas vezes os homens buscaram ouvir a Deus, ou ouvir um falso Deus, no caso dos pagãos, de uma maneira não ordenada por Deus? Mas nós sabemos, e diante desse texto, somos lembrados mais uma vez, de como podemos ser ouvidos por Deus. Apenas quando tivermos a mente de Cristo, e suas palavras estiverem em nós, de tal maneira que toda a nossa vida seja guiada pelos seus ensinamentos. Somente assim, nossas orações serão eficazes. Você percebe agora a razão das suas orações não serem atendidas muitas vezes? Sabe por quê? As palavras de Cristo não permanecem em você. Você não ora de acordo com a vontade de Cristo. Faça a minha vontade, ó Deus. Eu não me importo com o teu reino, eu não me importo se a tua vontade difere da minha, o que eu me importo é que o Senhor cumpra a minha vontade. Se o Senhor der o que eu desejo, assim estarei satisfeito. Você pode não falar isso, mas é isso que está lá no mais oculto do seu coração, lá no mais profundo do seu coração, é isso que está, quando você não ora com as palavras de Cristo, em Cristo, permanecendo em Cristo. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o dissabor de tentar falar com alguém e não ser ouvido. Isso acontece com muita frequência em nosso dia a dia. Às vezes até com o nosso cônjuge. Falamos, não somos ouvidos. Ou com nossos pais. Tentamos chamar a sua atenção e eles não nos escutam. Ou então com nossos filhos. Tentamos falar alguma coisa e eles dão com os ombros. Ou até mesmo com alguma autoridade que nós tanto anseiamos falar com ela, alcançar o seu favor. Não é ruim? Não é péssimo falarmos e não sermos ouvidos? Tentarmos todas as formas com que alcancemos o favor de alguém. Preste atenção, talvez às vezes nem para nos atender quanto a uma demanda, mas pelo menos para ouvir, prestar atenção e dar importância ao que nós estamos falando. Como é ruim quando as pessoas não nos escutam, e passamos por isso inúmeras vezes. No entanto, a palavra do Senhor nos lembra, nessa manhã, que se estivermos em Cristo, e as suas palavras estiverem em nós, não há ruído na comunicação entre nós e Deus. Não há. Quando falarmos ao Senhor, quando orarmos a Ele, quando utilizarmos esse meio de graça maravilhoso, Ele ouvirá e atenderá com certeza a nossa oração. Pode ser que não atenda a sua vontade, mas com certeza atenderá a sua oração que está em conformidade com a vontade dEle. Em terceiro lugar, nós temos aqui um outro privilégio. Somos aceitos por Deus, nossas orações são ouvidas por Ele, atendidas por Ele, mas também, veja no versículo de número 8, terceiro privilégio, terceiro e quarto na verdade. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O terceiro privilégio aqui, que nós temos diante do Senhor, é a oportunidade de darmos para Deus algo que lhe é devido diante de tantas coisas que Ele nos tem dado. Nós temos o privilégio de darmos a Deus algo que é devido a Ele, diante de tantas coisas que Ele já não tem nos dado. Ele nos deu o seu Filho, Ele nos deu o seu Santo Espírito, Ele nos deu nova vida,
Ele nos deu uma nova família, Ele nos deu também o seu reino, Ele nos deu a salvação eterna, Ele nos deu a sua presença maravilhosa, especial em nosso meio. Ele tem nos dado tantas coisas, e aqui Ele mostra que nós podemos sim, ainda que bem pouquinho comparado ao que Ele nos deu, nós podemos retribuir de alguma forma aquilo que é devido a Ele já, como um privilégio de estarmos sendo usados por Ele para glorificar o seu nome dessa forma. E como é que glorificamos a Deus? Por estarmos na videira. A sombra de Cristo nos cobre. São as glórias de Cristo que o Pai enxerga. E essa permanência na videira produz frutos que glorificam ao Pai. Lá em João 13:31, Cristo disse que as suas obras glorificavam ao Pai. Então, quando os discípulos de Cristo permanecem em Cristo, diz o Senhor, os discípulos produzem muito fruto, o que faz com que o mundo seja emudecido diante das obras de Deus através das nossas vidas, o que faz com que a impiedade seja afrontada, seja recuada em nosso meio, o que faz com que a luz do Evangelho brilhe cada vez mais através de nossas vidas, nesse mundo de trevas. E em tudo isso, o Pai é glorificado, e Satanás não tem do que nos acusar, quando permanecemos em Cristo e damos fruto que é requerido por Deus. Esse fruto que você produz, por estar em Cristo, você apresenta a Deus. Que privilégio de podermos ofertar ao Senhor Deus algo tão singelo também, é verdade, também requerido por Ele, já é uma obrigação nossa, mas não deixa de ser um privilégio. As obras santas que produzimos por causa de Cristo, da operação do Espírito Santo, são aceitas pelo Pai, e Ele é glorificado nisto. Eis uma forma, crente, mais uma, de você dar glória a Deus, de você glorificar o Deus que você serve, quando você produz frutos. Mas em quarto lugar, o outro privilégio aqui mencionado é no final do versículo 8. E assim vos tornareis meus discípulos. O quarto privilégio de permanecermos na videira, permanecermos em Cristo, é evidenciarmos o selo de autenticidade de nosso discipulado. Nós evidenciamos o selo de autenticidade do nosso discipulado. Cristo deixa claro aqui que não há discípulo que não frutifique. Por mais que haja diferença entre frutos e frutos, alguns discípulos frutificam mais e outros menos. O fato é que se você é um discípulo verdadeiro de Cristo, você dará fruto. Haverá frutos nesses ramos. É impossível você estar em Cristo e o seu caráter não ser moldado. É impossível você estar ligado a Cristo e o seu ardor pela igreja dele não aumentar. É impossível você estar em Cristo e você não anelar pela sua presença santa. É impossível. São essas boas obras que testificam que somos de fato dele. Veja o que o apóstolo Paulo fala em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 6. 1 Timóteo, capítulo de número 6, a partir do versículo 17, a guisa de contexto. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na infalibilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Versículo 18 e 19, presta atenção. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir,
que acumuleis para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Comentando esse texto, o puritano Lewis Bailey, em seu livro A Prática da Piedade, diz: ser rico em boas obras é o fundamento mais seguro da nossa certeza de que vamos obter vida eterna. Sim, é possível termos a segurança da salvação, termos certeza da vida eterna. E uma das maneiras de evidenciarmos isso é através dos frutos que produzimos, das boas obras que praticamos, evidenciando assim nosso discipulado em Cristo. Escute o que diz a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 18, acerca da certeza da graça e da salvação, seção 1 em diante, diz assim: ainda que os hipócritas e os demais não regenerados possam iludir-se em vão com falsas esperanças e carnal presunção de se acharem no favor de Deus e em estado de salvação, esperança essa que perecerá, contudo os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam com sinceridade, procurando andar diante dele em toda boa consciência, podem, nesta vida, certificar-se de se acharem em estado de graça e podem regozijar-se na esperança da glória de Deus. Essa esperança que nunca os envergonhará. Seção 2. Essa certeza não é simples persuasão conjectural e provável, fundada em uma falsa esperança, mas uma infalível segurança da fé, fundada na divina verdade das promessas de salvação, na evidência interior daquelas graças nas quais essas promessas são feitas, no testemunho do Espírito de adoção, que testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, sendo esse Espírito o penhor de nossa herança, e por quem somos selados para o dia da redenção. Seção 3. Essa segurança infalível não pertence de tal modo à essência da fé, que um verdadeiro crente, antes de possuí-la, não tenha de esperar muito e lutar com muitas dificuldades. Contudo, sendo pelo Espírito habilitado a conhecer as coisas que lhe são livremente dadas por Deus, ele pode alcançá-las sem revelação extraordinária, no devido uso dos meios ordinários. É, pois, dever de cada crente fazer toda a diligência para tornar certa sua vocação e eleição, a fim de que por esse modo seja o seu coração no Espírito Santo confirmado em paz e deleite, em amor e gratidão para com Deus, em firmeza e alegria, nos deveres da obediência, que são os frutos próprios dessa segurança. Esse privilégio está, pois, muito longe de predispor os homens à negligência. Resumidamente, é plenamente possível termos a certeza, sim, de nossa salvação em Cristo Jesus. Talvez nessa manhã você tenha dificuldade, esteja se questionando quanto ao fato de se de fato é crente. Será que essa obra da graça operou mesmo em minha vida? Será que eu realmente fui convertido por Deus? A nossa confissão de fé fala que é possível você crer, é possível você saber disso, ou melhor dizendo, é possível você descansar nisso. Você pode sim ter essa certeza. Isso é possível. E uma das evidências disso é manifestar esses frutos. Sim, se você não frutifica em sua vida, se você é um ramo seco, tem sido assim, isso pode ser sim uma evidência, na verdade é uma evidência, se não há mudança, de que você nunca experimentou a obra da salvação. Por isso clame a Deus nessa manhã, clame a Deus nessa manhã, se sua vida, ó crente, tem sido infrutífera, se você não pode, se as pessoas não podem ir lá para a sua vida e ver esse fruto do Espírito, mas você contra-argumenta dizendo, mas eu sou tão ativo na igreja, eu sou tão ativo na obra de Deus,
Eu sou um dos tais que trabalha com as crianças na igreja. Eu me empenho há anos nesse trabalho. Ou você diz: eu sou um dos tais que costuma ofertar gordamente no gasofilaço da igreja. Eu sou um dos tais que sou um oficial na igreja. Eu sou um dos tais que conheço a Bíblia de cor e salteado. O meu conhecimento da teologia reformada é enorme. Não há ninguém em Fortaleza, no Ceará, que não é muito difícil, mais confessional do que eu. Não há. Nada disso importa se você não está em Cristo, se você não permanece em Cristo, se você não produz frutos em Cristo, se você não glorifica a Deus por meio de Cristo e não demonstra que é um discípulo de Cristo verdadeiro. Nada disso importa. Absolutamente nada. Na verdade, tudo isso atentará contra você no juízo final. Tudo isso servirá de testemunho contra a sua vida naquele grande dia. Pegue o seu tempo de fé e jogue no lixo se ele não é um tempo de produção de frutos. À luz disso, você percebe que esse deve ser o seu principal interesse, a saber, ocupar-se em permanecer no amor de Cristo. Talvez, homem, você esteja muito empenhado em ser o melhor marido para a sua esposa, o melhor marido que ela poderia ter, e glória a Deus por isso, você se empenha nessa obra. Talvez, mulher, você esteja se empenhando, se dedicando ao máximo para ser fiel ao seu marido, ser submissa a ele, e glória a Deus por isso, você se empenha nessa obra. Talvez você pai, você mãe, se empenha de forma absurda aos seus filhos, cuida deles com o maior zelo que possa existir, e também que Deus seja louvado por essa obra. Mas tudo isso é vão, se o seu maior interesse não é buscar estar ocupado primordialmente em permanecer em Cristo. Sem permanecer no amor de Cristo, você jamais gozará desses privilégios aqui descritos. Jamais gozará do privilégio de ser aceito pelo Pai, de ter suas orações atendidas, de glorificar a Deus que tanto fez por você, e de ser reconhecido como um autêntico discípulo de Cristo. Sim, permanecer em Cristo nos dá todos esses privilégios tremendos, maravilhosos. Mas como permanecer no Senhor? Como tornar essa a nossa principal ocupação? Veremos isso em segundo lugar. Segundo ponto, do versículo 9 ao versículo 11, a prática de nós permanecermos em Cristo. Versículo 9: como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. A primeira maneira que Ele nos dá aqui para permanecermos nele é focando no seu amor. E a primeira coisa que nos salta aos olhos aqui no versículo 9 é que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele faz uma comparação entre o amor que o Pai tem por Ele e o amor que Ele tem por nós. Você já parou a pensar nisso? Pensar no fato aqui do amor que o Pai tem pelo Filho? Como é que a gente pode mensurar esse amor? O amor do Pai pelo Filho, da primeira pessoa da Trindade pela segunda pessoa da Trindade. Como podemos entendê-lo? Uma coisa que nós sabemos acerca desse amor, nos mostra a palavra de Deus, são aqueles dois grandes momentos em que o Pai fala acerca do seu Filho: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Existe uma aprovação do Pai pelo Filho. Ele demonstra o seu amor aprovando a pessoa do Filho, tanto a pessoa como as suas obras, e Ele se deleita na obediência do seu Filho. O Pai também demonstra esse amor, uma outra forma, é na comunhão que existe entre eles dois. Que amor entre eles! Mensurar esse amor está para além das nossas capacidades. Não podemos compreender sua completude.
E é exatamente esse amor que o Filho tem por você, crente. Será que isso não te faz sentir um pouco mal nessa manhã? Como assim mal, Alex? Saber que o Filho me ama assim como o Pai o ama? Não, não é mal pelo amor que Ele tem por você, mas é por você não dar o devido valor a esse amor. Isso não te faz mal? Muitas vezes, o foco de nossas vidas é buscarmos o amor de quem não nos ama. A adolescência, que período terrível, muitas vezes, onde o jovem, ou a moça especialmente, se revolta porque aquela paquerinha não lhe retribui o amor tão incondicional que ele demonstra por ela, ou ela demonstra por ele. E isso acontece em outras áreas também, em outros momentos, mesmo depois de adultos, buscando o amor de quem não nos ama, de quem não retribui igualmente tanta dedicação, tanto interesse, tanta devoção que temos a essas pessoas. Nos enchemos com essas noções falsas de amor, esse amor hollywoodiano, esse amor que é passado muitas vezes de forma deturpada nos filmes. E aí, por nos perdermos nessa falsa compreensão de amor e buscarmos isso, acabamos dedicando tempo a coisas que não são necessárias, que são completamente dispensáveis. Mas o Senhor Jesus nos garante aqui que Ele nos ama com a mesma intensidade, ardor e imensidão que o Pai o ama. Tendo isso como fundamento, vem a exortação de Cristo para você nessa manhã. Cristo lhe diz: quer permanecer em mim? Lembre-se do meu amor por você, que é vasto, largo, profundo e imensurável. Lembre-se do meu amor quando o mundo lhe odiar, quando você experimentar rejeição. Foque no meu amor que me levou à cruz, ao sacrifício da minha vida, que me levou a receber a ira do meu Pai por você. Lembre-se e foque no meu amor. Lembre-se que Cristo está sempre disponível para você, ó crente. Muitas vezes temos medo de amar porque temos medo de não sermos correspondidos, medo de nos envolvermos com as pessoas e nos machucarmos, porque talvez as pessoas não correspondam com os nossos sentimentos. Mas sabe qual é a chance disso acontecer com Cristo? Zero. Não existe nenhuma possibilidade de você se relacionar com Cristo e Ele não te amar. Porque se há uma relação verdadeira entre você e Ele, entre a videira e os ramos, há amor, eterno amor. Em segundo lugar, além de nós focarmos no amor de Cristo, Ele também nos ensina, no versículo de número 10, acerca da importância de guardar os seus mandamentos. Versículo 10: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Mais uma vez o Senhor aqui descreve o nosso relacionamento com Ele à luz do relacionamento que Ele tem com o Pai Celestial. Se vocês nunca pararam para pensar nisso, observem que coisa maravilhosa aqui o nosso Senhor Jesus está nos dizendo. Primeiro Ele nos disse para nós experimentarmos aqui o seu amor, focarmos no seu amor, à luz da relação que Ele tem com o Pai, aquele amor ali intratrinitário. Agora Ele nos diz que a aceitação que nós temos pelo Pai, o Pai nos aceitarmos por estarmos em Cristo, constantemente, debaixo desse amor do Pai, do próprio Cristo, isso também se dá nessa relação de guardar os seus mandamentos.
Longe de ensinar aqui também algum tipo de legalismo, ele está afirmando a necessidade de fidelidade no caráter cristão, aos ensinos da palavra de Deus. Então não é aqui uma obediência que alguém faz para ser salvo, mas porque já há uma relação entre os ramos e a videira, já está em Cristo, e aí ele produz obediência aos mandamentos de Cristo. Sim, Jesus aqui não está ensinando o falso evangelho de nossos dias, o evangelho barato. Você já ouviu esse evangelho barato? Sem cruz, sem sacrifício, sem obediência, sem guardar os mandamentos de Deus. Sim, aquele evangelho pregado pelo Caio Fábio, pregado por Ed Renekiewicz, pregado por Antônio Carlos Costa e tantos outros. O evangelho social, o evangelho querido dos Carlos Queiroz da vida, esse falso evangelho que nega a importância do decálogo, que nega nosso dever de obedecermos à lei de Deus, à lei de Cristo, que é a mesma lei do Sinai. Não, Jesus não anula isso daqui não. Não há evangelho barato nesse sentido. Evangelho que não traz transformação nas pessoas. Cristo rejeita essa noção de evangelho. Rejeita completamente. Ele diz aqui: vocês querem praticar a permanência em mim? Foquem no meu amor, foquem nos meus mandamentos. Agora você sabe o que é mais maravilhoso ainda nessa sentença? Você consegue guardar os mandamentos de Cristo perfeitamente? Você consegue obedecer a Deus de tal forma que não cometa nenhum erro? Todos os 10 mandamentos são guardados por você perfeitamente. Você consegue isso? Olha para a sua vida. Lembre por um momento do que foi que você fez durante toda a semana passada, de segunda a sábado. Seus pensamentos, suas palavras, seu comportamento. Lembre-se dessa manhã que provavelmente você já pecou e talvez até já tenha pecado gravemente na manhã do dia do Senhor. Você que ouve a palavra de Deus nesse momento e não veio ao culto solene por negligência, não por um motivo legítimo, mas por negligência. Você mesmo. Você guarda os mandamentos de Deus perfeitamente? Não. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas ainda assim ele diz para nós: se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus mandamentos. Acaso ele não sabia que nós não poderíamos obedecer perfeitamente aos mandamentos? É claro que ele sabia. Mais uma vez nos lembra aqui do privilégio de termos nossas obras imperfeitas aceitas pelo Pai, por causa da obra perfeita que ele executou. A única razão para o Senhor aqui afirmar que se você guardar os mandamentos dele, permanecendo nele, será aceito, isso acontecerá de fato na sua vida, é porque ele guardou os mandamentos primeiro do que você, e guardou perfeitamente. Então a tua obediência e a minha imperfeita, que quebra diariamente todos os mandamentos, estando em Cristo, ela é aceita por Deus por causa da obra de Cristo. Terceiro e último lugar, quanto à prática de permanecermos em Cristo, a terceira maneira para permanecermos em Cristo é se contentar nele. Versículo 11: tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. A primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui, ou nos relembrar, é do contexto. Qual é o contexto? Os apóstolos estão recebendo as últimas instruções do Senhor antes da cruz. Antes ali, naquele momento de sofrimento, a tristeza era iminente. Pouco tempo depois daquele discurso, eles estariam extremamente abatidos. O querido e amado mestre seria arrancado no meio deles, julgado injustamente e pregado numa cruz.
A tristeza tomaria conta do coração dos discípulos. Mas Cristo ensina aqui como é possível fluir no coração, mesmo em meio às circunstâncias mais terríveis, fluir alegria indizível. Como é que isso é possível? Lembrando do seu amor e de suas palavras. E essa alegria aqui não é uma alegria como a do mundo, não é uma alegria passageira, não é uma alegria incompleta. A alegria que Cristo promete aqui aos seus discípulos contrasta completamente com qualquer noção de alegria que você possa já ter ouvido nesse mundo. A alegria que o mundo promete é uma alegria baseada em coisas passageiras, muitas delas pecaminosas inclusive, e que não dá nenhum tipo de substância, de resistência ao dia mau. Sabe aquela alegria que uma bebida alcoólica, não em si, mas a embriaguez, que é um fruto dela pecaminoso, ela produz? Aquela alegria que deixa ébrio, ela é passageira. Ou então, da vida de promiscuidade. Essas sensações não trazem alegria, contentamento genuíno, arraigado lá no íntimo do coração. E para você, crente, que não pratica nenhuma dessas coisas, que não se embriaga, que não anda em prostituição, ainda assim você pode estar de alguma maneira nutrindo alegrias em sua vida, como se elas fossem as principais fontes do verdadeiro contentamento. É por isso que você anda tão triste. Percebe por que há tanta infelicidade na sua vida? Tanta insatisfação? Porque o seu foco não está no amor de Cristo, porque o seu foco não está em sua palavra, não está na segurança que você deveria ter nele. O seu foco está nos outros. O seu foco está, se estiver com dinheiro no bolso eu estou bem, se eu não estiver, eu já não estou tão bem. O seu foco está em saber como serão as eleições no final do ano, porque dependendo de quem ganhar, aí sim eu posso ter uma vida feliz. Que pensamento ímpio é esse? Como cantamos aqui muitas vezes, não confieis em governantes, nem nos homens para salvar, mas em Deus, no seu ungido, e nele vos alegreis. Você é alguém contente? Ou continua enganado pelas alegrias desse mundo? A única forma de encontrar a alegria completa é permanecendo em Cristo. Se você tem lidado com um eterno descontentamento, sonde seu coração. Será que você não está buscando satisfação e gozo para a sua alma em fontes que não te saciam? Eu não estou falando aqui, não estou fazendo uma apologia de um tipo de alegria que não enxerga as dificuldades da vida. Um pensamento masoquista. Está tudo dando errado, tudo acontecendo de problema, luto, tudo. E eu nunca me entristeço, não. É claro que isso pode acontecer, você vai chorar. Eu estou falando de uma alegria que é produzida no seu coração, que mesmo em meio a esse caos, ela está lá, com uma chama vívida, sempre iluminando, sempre aquecendo a sua alma. Agora, como é que a gente pode ter essa alegria? Atente para o que Jesus disse: tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Se você foca no amor de Cristo, se você foca nas suas palavras, você permanece em Cristo, a alegria de Cristo é a sua força. Escute o que um de nossos pais fala acerca disso, Samuel Rutherford. Ele escreve: que se ponha a beleza de 10 milhares de milhares de paraísos, como o jardim do Éden, em um lugar. Que se ponham todas as árvores, todas as flores, todos os aromas, todas as cores, todos os gostos, todas as alegrias,
toda a amabilidade, toda a doçura em um único lugar. Ah, que coisa belíssima e excelente isso seria! E mesmo assim, em comparação com aquele belo, precioso e muito amado Cristo, isso seria menos do que uma única gota de chuva em todos os mares, rios, lagos e fontes de 10 milhares de terras. Nada pode se comparar à alegria, à beleza, à sublimidade, à glória, à majestade do nosso Senhor Jesus Cristo. Se há alegria em Cristo, se você permanece nele, melhor dizendo, há alegria nele, mesmo em meio aos maiores terrores dessa vida, nada pode ser comparado a Cristo, nada. A única forma de experimentar essa alegria é se você permanecer nele. Por mais escura que seja a noite, por mais difícil que seja a circunstância, permaneça em Cristo. Permaneça em Cristo. Confie em Cristo. Concluímos lembrando os irmãos da importância de sermos constantes. Às vezes, você é muito mais diligente nos seus exercícios físicos do que na sua leitura da palavra. Já parou para pensar nisso? Você faz tudo cronometrado, não pode faltar o tempo ali do exercício, da comida sendo feita na hora e digerida naquele momento, os nutrientes necessários, tudo bem organizado. Ou então você é altamente diligente no seu trabalho, nas suas outras responsabilidades, e veja que não há nenhum problema nisso. Eu estou falando de você demonstrar uma maior constância, uma maior luta por permanecer em seus objetivos, quando comparado a permanecer em Cristo. E sua vida espiritual vai ruindo cada vez mais. Lembre-se que para nós, como discípulos de Cristo, a nossa principal ocupação é permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é a sua principal ocupação, ó discípulo de Cristo. Que Deus os abençoe nessa manhã, com a graça da perseverança dos santos, que é Ele quem nos sustenta até o fim de nossas vidas. Amém. Oremos. Senhor, nós te damos a glória, nós te damos o louvor, nós te damos toda a honra nessa manhã, ó Deus. Este culto é feito para Ti, para a glória do Senhor. E o Senhor se apieda de nós quando fala pela Tua palavra. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado por falar aos nossos corações. Clamamos a Ti agora que aplique a Tua santa palavra em nossas vidas, que nós, como Seus discípulos de Cristo, possamos produzir frutos dignos de arrependimento. Tenhamos a certeza da graça da salvação, ó Deus, em nossas vidas, por estarmos em Cristo. Nos dá força para permanecermos em Cristo até o final de nossas vidas, perseverando na fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Oramos em nome de Jesus. Amém.